da década de 90? Você tem alguma? Assim, eu posso tentar, eu posso tentar pensar um pouco nas diferenças da propaganda de varejo. Primeiro, isso que eu coloquei dos meios. Fazia-se muito varejo nos jornais. Então, as ofertas, páginas inteiras de Arapuã, de ofertas no jornal, cadernos, então isso era uma coisa muito clara no varejo. Segundo, o grau de competitividade era muito menor. Eu não sei te precisar exatamente a data, mas há pouco tempo atrás nós tínhamos 4 marcas de automóvel aqui. Quantas nós temos hoje? Não consigo nem saber quantas estão aí. Então, essa competitividade, ela foi fazendo, ela foi definindo algumas tarefas, ela foi impondo algumas tarefas para a comunicação, né? Outra questão fundamental, hoje a gente tem muito claro todas essas ideias sobre posicionamento, porque a ideia de posicionamento ela não está descolada da ideia de competitividade. Você começa a ter que pensar, opa, preciso ter uma posição, na medida em que você tem muitos competidores, você começa a falar, pô, por que o cara vai me escolher e não escolher o outro? Então você começa a ter que ter uma ideia sobre, não, eu tenho que ter minha posição. E posição é isso, é um lugarzinho lá na mente, no coração das pessoas, etc. Mas vem dessa ideia de competitividade. Quando você era único, não precisava se preocupar com isso, né? Ou quando eram poucos, estava tudo claro ali, o jogo estava claro. Essa ideia de posicionamento, ela surge no meio dessa ideia no meio dessa mudança, dessa competitividade, da quebra das barreiras de entrada. Então, hoje as coisas estão muito mais acessíveis, as pessoas podem fazer, tem muito menos barreiras de entrada para fazer um negócio, para montar um negócio, para se informar sobre como é aquilo, para comprar o equipamento. As barreiras estão menores, né? Mas o que acontece com o varejo, então? Ele precisa... a gente tinha muito separado, ou a gente ouvia muito ser separado, a ideia de o institucional e o promocional, né? Quem está pensando assim tá lá atrás, não pode mais pensar assim. Não existe mais tempo nem dinheiro para separar institucional de promocional, ou pelo menos para não ter no promocional a consistência institucional da empresa. Não tem mais espaço para isso. Então eu posso estar fazendo oferta, eu posso estar fazendo varejo, e eu estou entendendo que o sentido de varejo você está me perguntando é esse, né? Varejo, não sei se você está me perguntando varejo sem uma perspectiva da comunicação que vende, assim, no curto prazo, né? Que quer vender ali rapidinho. Mas não se pode mais pensar em separar essas ideias de institucional. Você pode fazer institucional via produto e você tem que fazer institucional via promocional. Não pode mais não pensar dessa forma, no meu entendimento.